mente que até na oração pelo Brasil, o texto que eu ia pregar, tá? Ministrou também. Então, é confirmação, né, que Deus está falando através dessa palavra, amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. O Espírito testifica, né? E coisa boa, né, saber disso, que o Senhor, Ele age em todas as coisas. Ele age em todas as coisas. Nós tivemos um culto terça-feira. Deus trouxe algo muito grande ao meu coração, que muitas vezes nós ficamos um pouco frustrados, porque às vezes a gente fala assim, eu queria tanto estar na igreja, eu queria tanto trabalhar para o Senhor, eu queria tanto fazer isso, queria tanto fazer aquilo. Irmãos, e é bem-vindo, mas deixa eu te dar uma notícia, a sua casa é do Senhor, seu trabalho é do Senhor. Acho que ninguém entendeu, ninguém falou amém. Ou é do diabo, irmãos? Misericórdia. Não, é do Senhor. Tudo que você faz é do Senhor, é para o Senhor, meu irmão. Quando você cuida da sua casa, é para o Senhor. Está fazendo a obra do Senhor. Aí outro trabalho é eclesiástico, de estar na igreja, é bom. E nós precisamos do seu trabalho. Como nós precisamos, como é importante o seu trabalho na obra do Senhor. Mas não deixe o diabo frustrar o seu coração. Você não está fazendo. Mas você está fazendo, você está, aleluia, aonde você vai, a presença do Senhor vai. Se a presença do Senhor habita em você. E nós precisamos buscar essa presença. Nós precisamos dessa presença. Mais do que o ar que respiramos, nós precisamos dessa presença do Senhor. Aleluia. E nós vamos ver no decorrer dessa mensagem, vou ser bem rápido, bem objetivo nessa manhã, porque nós temos a ceia ainda, mais um banquete na presença do Senhor, mais um fortalecimento espiritual, amém, queridos? Aquele que não come da minha carne nem bebe meu sangue, não tem parte comigo, declara o Senhor. Não entendo porque um cristão, ele não participa da ceia, porque é o corpo e o sangue do Senhor, ali representado através de um pão e de um vinho, mas nós cremos que há um poder, amém? Há um poder, algo diferente. É fé, irmãos. Não é algo visível, palpável, mas é fé. Quando eu participo da ceia, eu declaro, amém? Aleluia, que eu pertenço ao Senhor, que eu faço parte com Ele. Eu posso dizer como Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã, amém? Glória a Deus, aos irmãos que estão em casa, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tenha liberdade para sentir a presença do Senhor aí na sua casa, no seu lar. Eu ministro nessa manhã cura para a sua vida. Talvez você está num leito de hospital, talvez está numa cama deitado nesta manhã, não conseguiu nem levantar da cama. Deus, nós cremos um Deus que cura, amém? Receba a cura do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Talvez você esteja aqui nessa manhã, talvez os seus planos nem eram de estar aqui. Eu vou para o UPA, eu quero te dizer que Deus que sara está aqui. Receba a cura de Deus sobre a sua vida nessa manhã. Talvez você está aqui, mas o pensamento está naquele problema, ou está na situação que você está vivendo ou passando. Deixa eu te dizer uma notícia, aleluia, há uma promessa de Deus para nós, que Ele estará conosco todos os dias, e Deus está contigo, aleluia, Ele está contigo nessa causa, você não está sozinho. Tem hora que no momento da prova, o professor precisa estar em silêncio, mas Ele está presente, Ele está no controle de todas as coisas. Acalma o seu coração, acalma o seu espírito nessa manhã. Eu sinto Deus aqui neste lugar, aleluia, aleluia. Espere no Senhor, aleluia, confie no Senhor, aleluia. Já estou pregando já aqui a mensagem, aleluia. Abra comigo em Isaías. Nesses dias que estamos vivendo, querido, precisamos da presença do Senhor. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos, aleluia, mais do que nunca, nos santificar a cada dia mais. Tem um texto de Isaías 55. Interessante que o Léo me mandou a mensagem, falou assim: pastor, qual o tema da mensagem? Eu falei: Léo, eu não consegui criar um tema ainda. Eu não sei, Deus está trabalhando com tantas coisas e
acabei nem passando um tema para ele, que é perdão. Mas se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu daria que não podemos viver sem a presença. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Tema grande, pastor, mas é o que o Espírito está testificando, está falando no meu coração agora. Precisamos da presença. Eu só quero tua presença, Senhor. Hoje não vou pedir nada. O problema nosso é que nós estamos igual aqueles crentes pidão, aquelas crianças pirracentas. Me dá, me dá, me dá, me dá. Talvez nós temos tudo e ainda não temos menção disso, porque ainda talvez não chegou à maturidade de entendermos. Talvez Deus precisa fazer com que passamos por alguns processos da nossa vida, e o processo não é fácil. Deus me levou lá na padaria do Edivan, lá na produção do Edivan, quando o Edivan está ali amassando aquelas massas, preparando aquele bonito bolo, bonito pão, né? Querido, se você não experimentou ainda o pão, fazer o mexã aqui para ele, do Edivan, né? Pode encomendar, né, Edivan? Irmãos, que bênção. Tem vezes ele traz um pão para a gente e é tão gostoso, mas tem um processo. E talvez nós estamos passando por esse processo de ser amassado, assim como o barro. O problema é que muitas vezes o barro quer dar ordem ao oleiro. Eu nunca vi barro falando. Mas o oleiro sabe o que está fazendo. Deixa eu te dar uma notícia nessa manhã. Deus sabe o que está fazendo. Nada na nossa vida é por acaso. Em tudo Deus tem propósito. E a pergunta não é, por que Deus? Não é, por que estou... Não, a pergunta é, Deus, qual o seu propósito nisso? Qual a tua vontade nisso, Senhor? Me prepare. E muitas das vezes, áreas da nossa vida só vêm quando nós passamos por um processo. E o amadurecimento chega. O amadurecimento só vem com um processo. E muitas vezes nós temos que sofrer. Tem uma música que fala assim, eu quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Mas é tão fácil quando nós aprendemos com os erros dos outros. É tão fácil quando nós apegamos na palavra do Senhor. E como Davi, como Samuel, inspirado por Deus, disse a Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Quem está comigo aqui, diga amém. Isaías 55, versículo 6. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, rabachuri andará, cantará, manabachuri andarai. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Todos acharam, diga amém. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. E tome para o nosso Deus, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Só esse texto. A continuação do texto é tremendo, tá? A Lívia está colocando ali, deixa o ímpio o seu caminho, mas eu quero ficar só nessa primeira parte, de buscar ao Senhor. Queridos, nós estamos passando tempos difíceis, falando espiritualmente, onde as coisas de Deus, muitas das vezes, é um peso, e precisas, e é dessa forma. Por quê, pastor? Porque há uma luta espiritual muito grande. Há uma luta sendo travada agora no mundo espiritual sobre mim e sobre a tua vida, neste momento. Porque estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo, ouvindo a palavra certa. E o inimigo não gostaria que estivéssemos aqui. Mas nós não fazemos o que ele quer, nós fazemos o que Deus manda. Amém, queridos? E o texto está dizendo assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e buscar o Senhor, e anelar pela presença dEle. E muitas pessoas falam, eu estou sozinho, sentindo só, eu estou tão só. Queridos, busca o Espírito Santo, busca o Senhor,
Nós precisamos da presença dEle, nós precisamos dEle. A presença dEle é que nos orienta, a presença dEle é que nos conduz. Interessante, Moisés ali, quando Jesus conversa com Deus face a face, ele tinha um relacionamento com Deus tremendo, tinha uma tenda da comunhão, a tenda do encontro, onde a nuvem descia. Quando Moisés entrava, descia uma nuvem que representava a presença de Deus, e o povo era obstinado, o povo era rebelde, o povo era terrível. E por mais milagres que o Senhor fazia, por mais milagres que o povo via, eles tinham um coração endurecido. Misericórdia. Eu aprendo que milagres, muitas das vezes, não comove o nosso coração, ou não quebranta o nosso coração, porque muitas vezes é pouco ainda para a gente. A água pode sair da rocha, isso aí é porque ela tinha que sair mesmo. Eu falei terça-feira aqui no culto que, irmãos, eu estou sendo grato ao Senhor até pela água que sai da torneira. Eu abro a torneira e falo, obrigado, Senhor, por esta água. Muito outrora eu teria que buscar longe, mas aprova o Senhor da sabedoria aos homens, e essa água está saindo aqui na torneira. Tem cidades que não saem, que não tem, está no rodízio de água, mas obrigado, Senhor, para que em casa não tem faltado água. Porque é uma coisa tão comum que nós não importamos mais. Quer ver algo tão tremendo? Querido, você está vivo. Muitos estão no CTI, na UTI na hora dessa. Muitos estão sofrendo aquele aparelho, como é que chama? Desfibrilador no peito agora, para ver se recupera, porque está morrendo. Mas aprova o Senhor, você está vivo. Você está andando. Você pode pegar algo, e muitas vezes nós achamos isso tão comum, mas vai conversar com quem não anda. Vai conversar com quem não tem as suas mãos para pegar algo. Mas talvez nós vemos tantos milagres que nós achamos que é comum, que é normal. Hoje em dia é assim mesmo. Mas que nós possamos ver a mão de Deus em tudo. E o povo era obstinado, o povo era terrível, o povo era rebelde. E Jesus falou assim, Deus falou com Moisés, eu vou mandar um anjo com você. E ele falou assim, não. Fala o que diz em Êxodo 33:15. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. O problema nosso é que nós fazemos tudo sem a presença. Fazemos tudo sem consultar o Senhor. Pai, é a tua vontade. Quantas confusões entramos por não fazermos a vontade do Senhor. Quantas palavras nós falamos que ofende, que magoa. Quantas situações entramos por não buscar a presença do Eterno, do Senhor. E hoje Ele habita em nós. Hoje Ele está presente em nós. E muitas vezes Ele tem falado, porque Ele fala, Ele tem boca e fala. Muitas das vezes Ele tem nos orientado, mas é uma voz que está falando. A minha intuição não é o Espírito Santo, mas Ele não está tendo lugar. Jesus disse algo tremendo, se eu não for, o Espírito Consolador não vem. E deixa eu te dizer algo, é o próprio Deus, o Espírito Santo, é o próprio Deus, é a Trindade. E como Davi, e como os profetas anelaram viver nesse tempo, onde o próprio Deus habita em nós. Eu não sei se eu vou conseguir mensurar o tamanho disso nessa manhã. Mas, querido, Deus habita em você. Paulo vai mais além, ele fala assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. O pastor Valdeci falou aqui sobre Paulo, sobre o espinho na carne. Interessante que ele fala assim, a minha graça te basta, Paulo.
Irmãos, eu estou estudando sobre a graça, estou aprendendo com a pastora Raquel a estudar sobre os temas, né? Estou estudando sobre a graça, e interessante que graça em outras horas, ela é poder de Deus. É favor imerecido, pastor. Mas se não for o poder de Deus para conseguirmos vencer o dia mau, se não for a graça de Deus, o favor de Deus, o poder de Deus para nos fortalecer, tem hora que nós achamos que não vamos conseguir. Eu não vou suportar, Senhor, está pesado demais. Mas a graça do Senhor, o poder do Eterno vem sobre nós, vem sobre a nossa vida. A presença do Espírito Santo, aleluia, enche o ambiente, enche o lugar, enche os nossos corações. A presença dEle. Buscar-me-eis, ou diz lá Jeremias, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Jeremias 29:13, 14 diz, e deixarei ser achado de vós. Precisamos entender umas coisas, queridos, algumas coisas. Quantos aqui já entregou sua vida para Jesus aqui? Você não pertence a você mais. Quantos aqui batizaram, já batizaram, passaram pela água? Deixa eu te dar a notícia, você já morreu. E por que você quer tomar o controle da sua vida? Por que você não deixa o Espírito Santo conduzir você? Por que você não reveste dessa nova vida que Deus tem para você? Por que, irmãos? Porque o Brasil já tem praticamente 70% evangélicos, e o Brasil, muitas das vezes, as comunidades, os bairros continuam as mesmas coisas. Porque muitas das vezes nós não estamos fazendo diferença nenhuma. Romanos 12:2, e foi bem lido aqui, né? Foi bem lido aqui. O que é que diz lá? Olha o que é que diz na versão transformadora: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não deixem, mas deixem, aliás, que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar. Tudo começa na mente, irmãos. Eu trabalho com montagem de móveis, e tem hora que eu vou ali em casas novas, lindas, mas eu vejo algumas coisas de mentalidade de pobre, mentalidade de favela. Não nada contra a favela, mas mentalidade porca. Eu creio que a partir desse ninguém vai me chamar para montar móveis, né? Pastor, repara, mas eu tenho 2 olhos para ver, irmãos. Não repara não, então vou pôr uma venda nos olhos. Não tem como. O povo de Israel era assim, eles saíram do Egito, saíram do mundo, da mentalidade escrava. Era um povo livre agora, mas a mentalidade deles era escrava. Tinha que ser uma mentalidade livre. Não, mas a mentalidade deles é uma mentalidade escrava. E deixa eu te dar uma notícia: a sua mentalidade não pode ser da terra, a sua mentalidade precisa ser do céu. Porque você não é da terra, você é do céu. E o problema é que ficamos frustrados porque estamos vivendo como se fôssemos aqui do mundo. O nosso prazer está nas coisas do mundo. O nosso prazer está nos bens do mundo. E deixa eu te dar a notícia: não pode ser, você não é dessa terra. Nenhum carro zero, nenhum apartamento novo pode substituir a presença do Eterno, as coisas do céu. Porque eu nunca vi um caixão com gaveta. Que é isso, pastor? Não levamos nada, querido. Eu duvido se eu te der R$1 milhão, você não muda seu pensamento. Irmão, vai abençoar muita coisa. Vou trocar de casa, vou comprar um carro, mas vou continuar a mesma coisa. Porque não faz a diferença. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Tudo vem dele, querido. E se Deus tocar no seu coração de me abençoar financeiramente, vou passar o Pix para você. Amém, querido? Amém, querido? Amém, pastor. Não, é bênção. É sinal que você tem para dar. E ele fala, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar. Aí que tal o mistério? É o Espírito Santo que nos muda, irmãos. Muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, o Espírito Santo vem, não, é desse jeito. É assim, assado. Muitas vezes nós queremos xingar, calar, o Espírito Santo vem, fica calado. O Espírito Santo fala conosco, fica calado. Muitas vezes, eu estou certo, o direito. O Espírito Santo fala assim, fica calado. Sofra o prejuízo. Muitas vezes o Espírito Santo nos dá orientação e nós muitas vezes lutamos. Fui pregar na igreja, no aniversário da igreja, eles convidaram e quando eu cheguei na igreja, pisei na igreja, a gente ia fazer ministrar o louvor também, e o Espírito Santo falou assim, um relógio bonito, irmãos. O Espírito Santo falou assim, esse relógio você vai dar para o pastor da igreja. Eu falei assim, isso é o diabo que está falando, isso é Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Um relógio que, sabe aquela coisa que, assim, que você gosta, coisa bacana, você põe no ouvido, você fica até o tic-tac, aquela coisa assim que você, sabe? Chorei por esse relógio, irmãos. Eu fui para Montes Claros buscar meus pais, não sei o que aconteceu, eu pus o relógio na bolsa e eu achei que eu fui lavar o carro, que a gente tinha ido na passado por estrada de terra, e eu lavei o carro, eu achei que eu tinha perdido o relógio lá fora, eu chorei, e eu fiquei triste, falei, meu Deus, aquele relógio maravilhoso, bonito, pai, que o Senhor me deu, fui embora. Agora chego na igreja e o Senhor fala assim, esse relógio vai dar para o pastor. Eu falei, isso é o diabo que está falando. Mas era o Espírito Santo, irmãos. E nós fizemos o louvor, o Espírito Santo, você vai dar um relógio para o pastor. Eu falei assim, eu não vou dar, porque esse relógio é meu. Aquela briga, sabe? E eu fui pregar, preguei, e o Espírito Santo está o tempo todo. Você vai dar um relógio para o pastor. E eu ministrei a palavra, foi bênção, e depois eu falei, irmãos, eu tenho que fazer algo aqui. Eu queria que o pastor da igreja viesse rápido, antes que eu desista de fazer o que eu tenho que fazer. E ele saiu, levantou e veio. E eu falei assim, ó pastor, irmãos, eu amo esse relógio demais, mas Deus manda entregar ele para o pastor. E eu entreguei o relógio para o pastor. E falei, tem mais, pastor, o Senhor manda dizer que tem um novo tempo de Deus para a sua casa, um novo tempo de Deus para o seu ministério. E fui falando, Deus foi dando a direção de muitas coisas. E amém, oramos, abençoe e tal. E eu falei assim, Senhor, usa alguém para me dar outro relógio, em nome de Jesus. Mas foi aquela paz no meu coração, irmãos, sabe, aquela paz, a paz, veio paz mesmo. E o pastor pega a palavra, ele fala assim, irmãos, eu pedi a Deus um sinal no dia de hoje. Tem um mês que eu perdi a minha esposa de Covid, o pastor falando, e eu estava muito desanimado, estava pensando até em jubilar, né, em deixar o ministério. Mas diante dessa palavra veio um ânimo, veio uma nova unção para a minha vida. Eu pedi a Deus um sinal na noite de hoje. Irmãos, eu falei assim, Deus, o meu relógio foi um sinal. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E o que muitas vezes o Espírito Santo te coloca algo, ou te pede algo, ou te coloca algo, fala algo no seu espírito e você não obedece. E deixa eu dizer, quando você não obedece, muitos deixam de ser abençoados pela sua desobediência, a começar por você. Olha o que está dizendo Romanos 12:2. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O problema é que nós não experimentamos, porque nós não deixamos que o Senhor trabalhe em nós. E precisamos da presença do Senhor em nós. Posso ouvir um amém aqui?
Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, irmãos. Precisamos ser cheios do Espírito, ser conduzido pelo Espírito, ser orientado pelo Espírito. Não podemos ser orientados pelos conselhos mundanos, não podemos ser orientados pelo mundo, mas precisamos ser orientados pelo Espírito Santo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Como João declarou, convém que ele cresça e que eu diminua. Precisamos entender o nosso lugar em Deus, precisamos saber quem nós somos em Deus. E deixa eu te dar uma notícia, Ele é Senhor das nossas vidas. Por que questionar tanto a Deus? Por que é tão fácil obedecer um patrão mundano e muitas das vezes não obedecemos o Senhor de todo mundo? Muito mais fácil confiar no GPS, vira à direita, vira à esquerda, siga em frente. E muitas das vezes o Espírito Santo está falando e nós duvidamos. Vou pedir um sinal, vou pedir uma prova, mas num GPS, num aplicativo, nós confiamos. O Espírito Santo está falando: entra à direita, sai fora, sai dessa amizade, sai desse relacionamento, fica calado, vai orar, vai buscar a minha face, vai ler a Bíblia, faça um jejum no dia de hoje. E muitas vezes nós não obedecemos, mas queremos os milagres, queremos os presentes de Deus. Uma frase que o pastor João disse: muitos querem os presentes de Deus, mas não querem o Deus presente, o Emanuel, Deus conosco. A minha oração, a minha palavra nessa manhã, querido, é que você busque mais ao Senhor. Não há tempo mais de brincarmos, não há tempo mais. Antigamente falava muito sobre o crente Raimundo. Que é isso, pastor? É o pé na igreja e o outro no mundo. Mas não há tempo mais de ser assim. É tempo de buscarmos ao Senhor, servir a Deus para valer. Irmãos, nós estamos muito acomodados. Estou me concluindo aqui, estou falando e ouvindo nessa manhã. O Espírito Santo tem me cobrado. Antigamente você fazia 40 dias de jejum, antigamente você fazia 21 dias de jejum, antigamente você fazia 7 dias de jejum, e agora mal você consegue ficar 2 dias. Antigamente você buscava mais a minha presença. E a minha oração foi: Espírito Santo, me perdoe, eu quero voltar, eu quero manter, eu quero voltar a esse padrão. O padrão do céu é alto, querido. Trouxe a memória uma música de Marcos Nascimento: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Muitas vezes nós somos a geração micro-ondas. Já ligamos, já oramos, já queremos que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero, instantaneamente. Deixa eu te falar, Jesus é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Ele não mudou. Ele não mudou. É Ele que governa nossas vidas, não é nós que mandamos. Deus te trouxe nessa manhã porque Ele anseia um relacionamento mais profundo contigo. Não é fácil, querido, servir a Deus. Não é fácil. Servir a Deus é fácil. Não é. A primeira coisa que Jesus disse para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negar a si mesmo. Negar a si mesmo é fácil? Responde para mim. Negar a si mesmo é fácil? Muitas vezes no primeiro confronto que você tem. Eu estava conversando com o irmão e estava na rua parado, e ele chegou de moto. E aí, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. E eu falei: e aí,
está congregando, está na igreja. Ele falou assim: Deus me livre. Eu falei assim: como assim? Não, estou orando em casa, estou lendo a Bíblia em casa. Eu falei: tá nada, senhor, deixa de ser mentiroso. Aí falou assim: não, pastor, pô, igreja é só problema, igreja é só confusão. Irmãos, meu coração entristeceu naquele momento. Meu coração entristeceu naquele momento. Eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Talvez essa visão que você está tendo é porque Deus queria trabalhar com você e você pulou fora. Não, minha vida está muito boa. Irmãos, misericórdia. Eu falei com ele uma coisa assim: está muito boa porque o diabo já está te dominado. Você já está dominado. Quem está entendendo aqui, irmãos? Está dominado. Olha o que diz João lá. Olha o que João fala, capítulo 15. João capítulo 15. Versículo 7 fala assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Quando a palavra de Deus está em nós, nós estamos alinhados com a palavra de Deus, nós pedimos ao Senhor, e o milagre acontece, a bênção acontece. Mas olha no versículo 18, versículo 17: eu vos mando que vos ameis uns aos outros. Versículo 18: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Se nós estivéssemos muitas vezes no mundo, nós não teríamos problema, entre aspas, não teríamos confronto. Muitas vezes na casa do Senhor nós somos confrontados porque nós estamos sendo moldados, nós estamos em obra. E por isso vem irmãos, reforma não é fácil. Faz uma reforma na sua casa para você ver a poeira que dá, a quebradeira que muitas vezes dá. Troca o piso, meu abençoado, você vai ver que coisa terrível. É poeira demais, tem que ter muita fé em Deus, irmãos, e visão que aquilo vai ficar lindo, porque senão você desiste na metade da reforma. Quem já fez reforma aqui, amém? Não é fácil, irmãos, é poeira. Fala só em pintar a casa, não precisa reformar, não vou pintar a casa. Aí você vai lixar as paredes, fala assim: meu Deus, que obra é essa? O que eu quero dizer, irmãos, nós estamos em construção, vem uns conflitos, mas que não é para matar, é para nos deixar mais fortes, é para nos fortalecer, para que nos amadureçamos. É processo. Não adianta fugir dos processos. Os processos é inerentes à caminhada. E nos processos é que nós conheçamos mais o Senhor, é nos processos que nós aprendemos mais o Senhor. Então o mundo vos aborrece, o mundo fala, o mundo persegue. Muitas vezes o próprio Jesus fala assim: os inimigos do homem é da sua própria casa. E nós somos uma família, irmãos. Quem vendeu José não foi o inimigo, não, foi os irmãos dele. Quem matou Caim não foi o diabo, não. Abel não foi o diabo, não, foi Caim. Era irmão dele. O que eu quero dizer com isso, pastor? Não, nós temos que amar, irmãos. Nós temos que não fugir do processo. Deus está no controle de todas as coisas, suportando uns aos outros em amor e perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou. Por que raiva no seu coração? Por que ódio no seu coração? Você é crente, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Gálatas fala muito sobre isso. Olha o que Gálatas fala. Gálatas capítulo 5. Olha o que diz aí. Ele fala sobre
Paulo falando aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e em diante, ele fala assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, disfunções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem essas coisas, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, aqui não é obra do diabo, aqui está falando obra da carne. Nós somos tendenciosos, a nossa natureza é má, irmãos. O próprio Jesus fala: vocês que são maus, sabeis das coisas boas aos seus filhos, lá em outro contexto de Mateus 7, pedi, dá-se-vos-á. No finalzinho ele fala sobre isso, e ele fala: vocês que são, irmãos, a nossa natureza é má. Pisou no nosso pé, no nosso calo, eu quero pisar no dele também. Miserável. Nós somos assim, irmãos. Se não for o sangue de Jesus meu Deus, para nos encher cada dia, se não for a presença do Eterno em nossas vidas, ai de nós. E olha o que está dizendo: mas o fruto do Espírito é caridade. É lógico, né, que o diabo usa dessas oportunidades. Já está na carne mesmo, ele entra e destrói, porque é a função dele: roubar, matar e destruir. E ele diz, o texto continua, 22, mas o fruto do Espírito é amor, aleluia, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão. Irmãos, até a fé é um fruto do Espírito. Talvez você está fraco, sem fé, sem esperança. Você precisa se encher do Espírito Santo. Você precisa que os frutos, não é seu, irmão, é do Espírito Santo. É Ele que te dá esses frutos, é Ele que frutifica na sua vida, quando você dá lugar. É boa essa frase, né? Dá lugar, crente, dá lugar, crente. E é isso, dá lugar, irmãos, para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. Quem está comigo aqui? E olha o que está dizendo mais: contra essas coisas não há lei, versículo 23 de Gálatas 5, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Irmãos, entendam isso, você precisa morrer literalmente, para as suas vontades, para as suas paixões. Tem uma música, eu tinha uma dificuldade de cantar ela, fala assim: abro mão dos meus sonhos. Mentira, irmãos, não abre nada. Abro mão dos meus planos. Mentira, irmão, não abre nada. Aí continua, é muito forte a música. Às vezes a gente canta, a gente não pensa no que está cantando, mas fala assim: abro mão da minha vida por ti. Abre mesmo? Abre mesmo? Abro mão dos prazeres. Muitas vezes as pessoas falam assim: toma água, não toma refrigerante não. Coisa simples, água por refrigerante. Mas eu não abro mão dos meus prazeres. E às vezes o Espírito Santo está falando contigo. Muitas vezes precisa usar uma nutricionista, precisa usar um médico para falar para você: ó, para com isso, porque isso está te fazendo mal. Mas às vezes o Espírito Santo está pedindo isso há muito tempo. Quem está comigo aqui? Continua: abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Será, irmãos? 3 horas da manhã, você levanta, o Espírito Santo fala assim: dobra o joelho, vai orar. Ou vai orar, independente se você está dobrado o joelho, mas às vezes você vai caminhar. Às vezes eu tenho dificuldade de dobrar o joelho, porque eu quebrei o menisco, fraturei o menisco, e ficar ajoelhado muito tempo, a posição, mas muitas vezes eu começo a orar andando. Deitado, pastor, você corre um risco de dormir de novo, então não aconselho, de experiência própria. Mas ande, levante. E muitas vezes você está assim: nossa, já tem 3 noites que eu não durmo direito, estou levantando às 3 da manhã. Você não descobriu ainda que é o Espírito Santo te chamando? Porque está faltando a presença, está faltando a comunhão aí com Ele, em obedecer a voz dEle.
Quem está comigo aqui? Talvez o Espírito Santo fale assim: abre mão desse relacionamento, abre mão dessa amizade. Mas não, é meu amigo, vou ganhar ele para Jesus. E muitas vezes você está ficando pior do que ele. A presença do Senhor nós precisamos, irmãos. Precisamos da presença dEle. Precisamos ser guiados por Ele. Precisamos da presença do Senhor. Já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que nós podemos fazer essa declaração nessa manhã? Eu estou falando e ouvindo aqui nessa manhã. Não pense que nós pregadores, ao subir aqui, nós não somos confrontados, pois somos confrontados. E nós não pregamos o que nós queremos, nós pregamos o que Deus manda nós pregarmos. Talvez você fale assim: não estou entendendo essa palavra. Muitas vezes nem nós entendemos a palavra, mas nós fazemos o que Deus está mandando fazer. Porque nós cremos numa palavra que diz que ela não volta vazia. Alguém está sendo abençoado através dessa palavra. Se ninguém aqui está sendo abençoado com essa palavra nessa manhã, eu estou sendo muito abençoado com essa palavra. Porque eu sei que ela não vem de mim. Porque eu sei que a palavra está dizendo: a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está crucificado com Cristo. Quantas coisas você deveriam ter abrido mão, ou quantas coisas você precisa abrir mão. E muitas vezes você está lutando, você está relutando, você está dizendo: não, isso não é para mim, é para fulano, é para ciclano. Mas deixa eu te dizer, o Espírito Santo não é Deus de confusão, não é Deus de dúvida. Ele fala no nosso coração. E Ele fala contigo nessa manhã, Ele fala comigo nessa manhã. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Precisamos que a vida de Cristo, o brilho, irmãos, é tão triste uma pessoa sem o brilho do Espírito Santo. Não quer dizer que nós temos que ficar reganhando os dentes toda hora. Não, mas é perceptível uma pessoa que está com o Espírito Santo e uma pessoa que não está com o Espírito Santo. A atmosfera, o clima é diferente. Talvez você nunca percebeu, porque talvez você esteja faltando a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas deixa eu te dar uma notícia nessa manhã: Ele está acessível a nós. Basta buscarmos a Ele enquanto nós podemos. Ainda está acessível a nós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Precisa ter uma ação, né, Dani? A fé sem obra é morta. Precisa ter uma ação. A ação aqui de você buscar o Espírito Santo. Eu preciso da sua orientação. Eu preciso ansiar por esta presença, querido. Nenhum carro, nem nada, nenhum que você faz. Muitas vezes nós estamos num ativismo louco na igreja e muitas vezes achamos que estamos trabalhando para Deus, mas sem Deus. Achamos que estamos fazendo para Ele, mas muitas vezes Ele, como diz Apocalipse 3:20, estou à porta. Irmãos, pensa nesse quadro aqui. Ele está à porta e bate. Quer dizer que Ele estava por lá de fora. Quem está comigo aqui? Ele estava por lá de fora. A casa era dele, tudo era dele, mas o dono da casa estava por lá de fora. Muitas vezes é a nossa história, muitas vezes é o que está acontecendo. Ele é dono das nossas vidas, dono da nossa casa, dono da nossa família, tudo é dele, tudo, mas muitas vezes ele está do lado de fora. Chame Ele nessa manhã para entrar. Vem, Espírito Santo, entra aqui. Talvez você está precisando de paz. Nós estamos vivendo uma das doenças do século é ansiedade. Ansiedade. Sofrer antes de acontecer. E pasme, a maioria são cristãos, está passando por isso.
síndrome do pânico. Irmão, são doenças, não estou aqui negando que são doenças e precisam ser tratadas. Mas nós precisamos confiar na palavra do Senhor, precisamos confiar no Senhor. E saber que quem governa a nossa vida não somos de nós mesmos, pertencemos a Ele. Ele precisa guiar nossas vidas, conduzir nossas vidas. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Quem está comigo aqui nessa manhã, querido? Quantas coisas nós poderíamos deixar de passar se nós dássemos lugar, literalmente dar lugar para o Espírito Santo. Fica de pé no seu lugar. Há quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Há quanto tempo você não fala em línguas? Há quanto tempo você nem ora? Eu só quero a Tua presença, Deus. Não vou pedir mais nada. Essa música é muito forte. Eu só quero a Tua presença, Senhor. Não quero mais nada. Não quero mais nada. Buscar, Mateus 6,33 fala: buscar primeiro o reino de Deus. Parafraseando esse versículo, buscar primeiro a presença de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não sei se você consegue pensar nisso e mensurar o tamanho disso. Quando você busca Deus, as outras coisas não têm mais valor. As outras coisas, muitas das vezes, vêm a carreto, são acrescentadas na sua vida, porque Ele é dono de tudo, do ouro, da prata. João declara: o homem não tem nada se do céu não for dado. Pensa nisso, querido. Tem hora que precisamos buscar a Deus, tem hora que precisamos dar uma parar e falar assim: Senhor, o Senhor está no controle disso? Senhor, eu estou fazendo a Tua vontade, quer? E nós cremos num Deus vivo, num Deus que tem boca e fala, que tem olhos e vê. Nosso querido, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Ele vive, Ele reina e Ele governa. Ele não mudou, irmãos. Ele quer governar a sua vida, quer governar a sua família, quer governar a sua empresa. Ele quer, aleluia, que você entregue para Ele o governo da sua vida. Nessa manhã, querido. Talvez a gente fale isso só para fazer um apelo, né? Entrega a sua vida a Jesus. Mas deixa eu te dar uma notícia, irmãos, isso tem que ser todo dia. Porque a todo momento o velho homem quer ressuscitar. E muitos estão vivendo no velho homem. Ele já morreu, querido. Cristo vive em você, Cristo precisa viver em nós. Ô Espírito Santo, fala conosco. Aquilo que faltou, Espírito Santo, complete em cada coração. Ô Espírito Santo, a Tua obra, Jesus diz que o Senhor nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso pular aqui, eu posso babar aqui, Espírito Santo, mas se o Senhor não falar nos corações, nada vai adiantar. Ó Deus, que não venhamos mais uma manhã de conhecimento, mas sim uma manhã de revelações para nós. Que não seja simplesmente mais um conteúdo bíblico, Deus. Não, Pai. O meu intuito nessa manhã não foi, ó Deus, simplesmente, ó Pai, ó Deus, ministrar um conhecimento simplesmente, mas uma revelação do Senhor. Nós precisamos da Tua presença. Precisamos, Pai. Ah, Deus, precisamos ser cheios da Tua presença, cheios da Tua presença. Ah, Deus, como diz aquela canção, enche-nos, ó Pai, até transbordar. Deus, que possamos, ó Pai, transbordar naqueles que estão ao nosso redor, na nossa volta, para que eles possam ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ah, Deus, muitas vezes estamos comportando como piores do que as pessoas do mundo que não conhecem o Senhor. Tem misericórdia, Pai. Sabemos, ó Pai, que nossa vida é um louvor ao Senhor, tudo que nós fazemos é para o Senhor, Pai. Que seja aqui neste lugar, neste templo, que seja na nossa casa, que seja no nosso trabalho, que seja na rua,
que seja nos nossos relacionamentos, ó Pai, com os vizinhos e amigos. Pai, é para o Senhor, tudo é para o Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nos ensina a compreender essa palavra, Deus. Pai, não é a palavra, ó Deus querido, de muito glória a Deus, de muito aleluia, mas eu creio que o Senhor está falando ao nosso coração nessa manhã, Pai. Como nós precisamos, Pai, da Tua presença. Enche-nos, ó Pai, da Tua presença, Pai, cada dia, lavando vazia, ó Pai, cuidando da casa, ó Deus querido, trabalhando, dirigindo, pilotando a sua moto. Deus, que a Tua presença, Pai, seja algo notório, Pai, que as pessoas possam ser tocadas pela Sua presença, que as pessoas possam ser saradas pela Tua presença, Pai, que as pessoas possam ser libertas pela Sua presença, que as pessoas possam ser constrangidas pela Tua presença, Senhor. Muitas vezes nós queremos agradar todo mundo, Pai, e muitas vezes nós estamos desagradando ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nós queremos Te agradar, Deus. Nós queremos Te servir, Te adorar em espírito e em verdade. Que haja verdade em nós, Pai. Que haja sinceridade em nossos corações, Pai. Que nós possamos declarar como Paulo: já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu. Não mais as minhas vontades, não mais o meu querer, não mais o que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Obrigado, Deus, por essa manhã. É a minha oração, é a nossa oração nessa manhã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para outra parte do culto, irmãos. A ceia do Senhor, nesta manhã, tão linda, não é? A gente pode cultuar esse Deus maravilhoso, alegrar nele, não é? Receber a sua palavra. Como Deus é bom, né, irmãos? Como Deus é bom. Você está alegre com Jesus? Tá? Graças a Deus. Nós estamos alegres com Jesus. Temos alguns diáconos que vão nos ajudar aqui. É o Edivan, a Denise, o Dernivaldo, né? O Eduardo, a Cidinha e Marina. Esses diáconos já podem ficar apostos aqui na mesa ali. Tão bonita a mesa. Eu peguei uma uva daquela.